Obrigada, gracias por estar aquí, a los que estamos aquí y los que van a llegar seguramente. Y muchas gracias, Alex, Patrick, y Lucy, por organizar todo, por invitarme también. Y voy a decir brevemente, yo voy a tomar 2 minutos nada más, tenemos hora y media para el panel y hay varios cartoneras, colegas que van a hablar. Y les iba a proponer algo, porque todos aquí seguramente tienen algo que decir y varios de ustedes son cartoneras, que por qué no hablan los que están en el panel 10 minutos y después otros pueden crear esa conversación, ese diálogo, y así tenemos mucho más, porque seguramente todos ustedes pueden tener algo que decir con el tema de la Mesa Redonda 5, que son conexiones, redes y coediciones, ¿sí? Voy a intentar leer las preguntas en portugués. Desculpe meu péssimo português. Qual é a importância da colaboração para editoras cartoneiras atualmente e ao longo da história? É a pergunta 1. Estas perguntas são dos colegas Alex, e Patrick e Lucy. Mas, Beatriz, desculpa. Quais são os espaços onde acontecem esses encontros e de que maneira se dão? E como podemos pensar outras atividades, espaços de troca daqui para frente. Voy a cambiar ahora al español. Entonces, como dije, voy a hablar brevemente y después paso la palabra, ya que en el orden podemos empezar con Wellington, pasar para acá y luego continuar, si quieren. Creo que un ejemplo de estas conexiones y redes, un resultado tangible, es este seminario, ¿no? El hecho de que estamos aquí todos sentados es el resultado de todas esas labor de conexiones, de colaboración, de red que existe, y que creo que a pesar de las diferencias que pueda haber entre todos y las similitudes, algo que todos compartimos más allá de definir qué es cartoneo, qué no es cartoneo, cómo se trabaja dentro de las editoriales, es que todos estamos aquí porque nos interesa y tenemos una gran pasión por lo que es la literatura y el arte y la cultura, y poder transmitir esas ideas a otras personas, ¿no? Y además, claro, y estamos aquí, si estamos aquí es porque también estamos interesados en conocer a los otros, en el diálogo, y con eso yo quiero terminar mi inicio, ¿sí? Muchísimas gracias por estar aquí a todos y a los organizadores. Boa tarde. Primeiro, agradecer demais a vocês o convite. Eu acho que esse evento é muito importante. Eu acho que a cada mês a gente ouve coisas que às vezes inquietavam a gente, coisas que a gente já vinha pensando, e é legal você ouvir versões diferentes, ideias diferentes sobre aquilo, porque é uma prática social. Acho que no final das contas a gente vem chegando mais ou menos a um consenso que é uma prática social muito peculiar, ou seja, que tem certas especificidades, independente das diferenças que a gente possa ter de percepção do que seria ou não. E o tema dessa mesa em especial, um tema que eu acho bem interessante, porque eu tive visões diferentes sobre isso desde que a Mariposa Cartoneira meio que começou, e de uma forma que não seria aquilo que viria a ser depois, o que está sendo agora e que pode de repente mudar no próximo mês, depois de ouvir tanta coisa aqui, né? Que é justamente essa questão das conexões, das redes e tudo mais. De que forma pensar essa prática numa perspectiva de colaboração, numa perspectiva de integração numa rede. Eu me lembro quando Alex e Lucy foram à sede da Mariposa, ele lançou já uma mosquinha, uma pulga atrás da minha orelha, quando Alex levou ao questionamento, disse: não, mas eu não acho que necessariamente é um movimento. Por que um movimento?
Aí eu nunca tinha pensado nisso, porque sempre, né, acaba sendo um lugar comum, né? Assim, movimento cartoneiro, movimento cartoneiro. Ele disse, não, mas por que um movimento? Aí eu parei para pensar e disse, bom, realmente é uma boa pergunta. Naquele momento eu tive uma resposta muito, muito direta, né? Como costumam ser as respostas ignorantes, né? De dizer, não, mas eu acho que blá, 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 blá. Mas depois que você falou aquilo, eu voltei para casa e fiquei, não, mas na verdade não... Talvez tenha um questionamento interessante nisso, de pensar movimento, porque o movimento sugere realmente um pacto comum enfim, de integração e de atuação, de metas e tal, e coisas que realmente a gente percebe até pelas conversas que a gente vem tendo, que há interesses, há pontos em comum e, ao mesmo tempo, há algo que eu acho que é mais importante no movimento, que é essa possibilidade do encontro, né? Essa possibilidade do contato, do entreolhar, e que acaba pautando ou acaba suplantando qualquer possibilidade ou qualquer interesse de se estabelecer uma ideia de movimento unívoco ou com uma pauta comum, né? Ao mesmo tempo, eu venho pensando, nos últimos anos, quando a gente pensa, Douglas estava falando mais cedo da questão da formação do leitor, que no Brasil, especificamente, é uma coisa muito importante, porque realmente, cada vez mais a gente vê pessoas produzindo literatura, escrevendo novas publicações, editoras independentes, elas pululam por todos os lugares, mas a gente está esquecendo uma coisa importante, que é a formação do nosso futuro, né? E a formação do futuro passa pela formação e qualificação do leitor. Eu nunca acreditei, eu trabalhei com política pública no estado de Pernambuco durante alguns anos, e eu nunca acreditei que os eventos literários formassem leitores. Eu sempre achava que eventos literários, no máximo, qualificavam uma parte do leitor, dos leitores. A formação, ela se dá realmente no âmbito da escola, ela se dá no âmbito da família, né? E você precisa trabalhar essa provocação para o objeto livre, essa provocação para o hábito da leitura nesses espaços, né? E se a gente puder colaborar nessa formação, a gente vai estar fazendo uma coisa muito importante, porque efetivamente hábito de leitura não tem a ver necessariamente com hábito de compra de livros, né? Douglas estava falando, né? Não, a gente tem poucos leitores, pouquíssimos leitores, tal. Quando a gente pega as pesquisas recentes, né? E talvez aquela Retratos da Leitura no Brasil, que você pode ter críticas à metodologia que ela utiliza, porque ela considera leitor uma pessoa que leu um livro inteiro ou em partes nos últimos 3 meses. Tá, ok, é um recorte. Se você considerar que leitor é isso, é um recorte bem mercadológico no final das contas, né? Que tem a ver com o hábito da compra do livro e tal. Nessa pesquisa, né, é como se houvesse 55% de leitores e 45% de não leitores. Não, tem mais leitores do que não leitores. Mas lembrando, leitor para eles é pessoa que leu inteiro ou em partes um livro nos últimos 3 meses. Essa pesquisa, a última dela, revela que o brasileiro lê, em média, 2,1 livros por ano, seja lá o que isso signifique, esse 0,1, né? Provavelmente ele começou o prefácio, não chegou a avançar do prefácio. São dados bem preocupantes, você pensar que, em média, né, o brasileiro lê 2,1 livros por ano, né? Livros inteiros. Onde é que entra essa questão da rede, da integração, dentro da perspectiva da formação? Assim como eu não acredito que, e aí outra vez, sempre dentro da perspectiva que é a minha opinião, né, que eventos literários não formam leitores, eles qualificam. Quando a gente pensa em bienais do livro, essas grandes feiras e tudo mais, elas têm uma importância muito grande na formação do hábito do consumo do livro. A pesquisa que saiu agora da Publish News, a Publish News sempre, né, a cada 2 ou 3 meses, sei lá, eles publicam o relatório deles de vendas. Aumentou o número de vendas com relação ao ano passado, de livro. Tá, ok, isso não significa nada. Então a gente está pensando em volume. Ao mesmo tempo que aumenta o volume de vendas,
A Livraria Saraiva fechou 20 lojas, a Cultura entrou como é que chama? Qual é o nome? Recuperação judicial, né? Quem já em algum momento colocou livros na Livraria Saraiva, e eu me lembro de uma anedota que eu falo muito rápido. Em 98 eu lancei um livro na Livraria Saraiva do Recife e passei um ano para poder receber os livros que haviam sido vendidos naquele dia. E só recebi porque eu ameacei o responsável de fazer uma festa de aniversário. Eu disse, olha, não precisa você mais me pagar. Depois de eu ter feito vários contatos, não precisa você mais me pagar, muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bolo, vai ser o aniversário da dívida da Saraiva, e vou chamar todos os escritores que eu conheço para que eles... Não faça isso, por favor, você vai colocar a perder um trabalho de anos, não sei o que. Não, aí 15 dias eu recebi o que eles estavam me devendo. Mas isso foi em 98, né? Então notem quanto tempo faz que essa crise já existe. Então, quando a gente pensa nesses grandes eventos, nas bienais, nas grandes feiras e tudo mais, às vezes se tem essa ilusão, não, é um evento que ajuda na formação do leitor. Não, o que ajuda na formação do leitor é uma base educacional forte, é o trabalho com literatura que vá para além, no ensino básico, que vá para além da historiografia da literatura, porque a gente não ensina literatura nas escolas brasileiras, a gente ensina historiografia da literatura. A gente está preocupado em colocar as caixinhas, e como se o barroco não existisse hoje, né? O barroco acabou quando começou o arcadismo, e o arcadismo desapareceu, todos eles viraram poeira estelar, né? Quando começa o realismo, e assim sucessivamente, né? Na escola a gente aprende essas coisas, né? Esses mitos. Mas a gente não faz com que o aluno goste de ler, né? No final das contas, o que acontece é que o aluno é simplesmente forçado a ler coisas que ele não está preparado. Ele não está preparado para o gênio de Machado de Assis com 15 anos, talvez. Machado é um gênio, mas a maneira como está colocado, né, ele tem que ler aquelas obras obrigatórias, talvez ele não esteja preparado para aquele momento. E aí, o senhor deve estar pensando nesse momento, o que é que isso tem a ver com as redes, conexões? Ele não chegou ainda, isso é só o preâmbulo. Eu prometo que eu não passaria dos 10 minutos, eu devo ter 2 agora. Mas é basicamente pelo seguinte, assim como não se acredita nesses eventos, né, como algo de formação de leitor, também não acredito nas grandes redes, nem de livrarias, muito menos as grandes redes cartoneiras, como a resposta para essa integração. Eu acredito que, e eu acho que quem já experimentou qualquer trabalho de coedição ou colaboração com outras cartoneiras, eu acho que a rede ela acontece justamente no microespaço. Ou seja, são os contatos. Cada pessoa acaba construindo pelas suas relações, pela sua proximidade, pelas afetividades, talvez principalmente, essas conexões. Então, a gente teve relação com o pessoal do La Sofia através de Tatiana, através do pessoal que depois viria a trabalhar com uma malha fina. Era uma relação pessoal com a Tatiana, que tinha uma relação, por outro lado, com um dos nossos autores. Assim, eu não conhecia a Tatiana, ela conhecia o Sidney Rocha, que a gente tinha publicado. E a provocação para fazer, por exemplo, aquela coleção Mar de Capitu, junto com La Sofia, veio através de Sidney Rocha, que era um autor nosso. Wellington, que tal se a gente publicasse, fizesse um trabalho de coedição? O pessoal estava interessado em fazer. A Tatiana, por outro lado, tinha feito um trabalho na Universidade de Córdoba. E aí surgiu de uma maneira totalmente acidental. Com a Alicia, algo semelhante. Ela era da Carton Ceros, entrou em contato comigo pela internet. Só, olha, eu peguei o seu contato com o Nicolás, que era oh, meu Deus. Faltou, foi completamente agora. Nicolás de Urracá é da... que agora já não está em atividade. Cefissa. Obrigado. A Cefissa já tinha saído de atividade, ela estava com a Carton Ceros. E só ele tem contato, eu estou viajando para o Brasil e queria conhecer a Mariposa. Ele falou bastante do evento que teve em Garanhuns. Foi depois da ida de Lúcia, que é a gênese do movimento cartoneiro em Pernambuco. Aí no ano, acho que 2 anos depois ele foi, e foi quando o Cucurto também participou e tal.
E eu queria conhecer vocês. Ela foi, que massa, já que você está vindo, vamos fazer eu tenho uma ideia, vamos querer fazer alguma coisa com você, vou passar um mês. Eu disse, olha, eu sempre quis fazer uma edição cartoneira do Pequeno Príncipe. E agora que está com direito livre, o que é que vocês acham de fazer? Tá ótimo. Então ela veio, começou a preparar as ilustrações antes da viagem, ela já fez, e a gente foi trocando ideias, né, escolhendo as ilustrações que iam entrar no livro. Ou seja, muito pela relação que cada um tinha. Depois disso, ela leu um livro nosso, que foi o primeiro livro da Mariposa Cartoneira, que é O Caçador de Mariposas, um livro que eu escrevi para o meu filho mais velho. Ela se encantou com o livro e disse, olha, eu queria traduzir para o francês. Aí eu disse, que massa, com certeza. Eu posso levar? Pode levar. Tal. Mesma coisa com o Daviringo. Alfredo, né? Ele entrou em contato pela internet e disse, olha, a gente está fazendo uma coleção que é Cartão em Tulengua, que é publicar autores na sua língua original, e a gente viu a cartoneira de vocês querem ceder algum livro? Eu disse, claro, pode, o que é que você quer? Tal. Aí dei o Caçador de Mariposas para ele também, ele lançou lá, foi através disso que Fernando entrou em contato também e conheceu, né? Foi primeiro pelo livro, ele disse, eu conheci você primeiro pelo livro. Então acaba sendo sempre essas conexões de uma maneira mais orgânica e menos sistemática, ou seja, mais guerrilha e menos guerra. Acaba sendo o microespaço, né? Os microespaços, aquelas conexões que a gente não tem muito controle, que passam muito pela afetividade. Pelo menos eu acho que essas são as mais poderosas, porque quando você consegue estabelecer essas conexões com as pessoas, elas criam outras conexões e a partir dali elas são duradouras, né? Mais do que você, de repente, integrar uma rede mais ou menos abstrata, programática, mas que não está pautada necessariamente pela afetividade. Então, você acaba fazendo, mas no final você sempre, mesmo que você faça... A gente criou um grupo do Facebook, por isso que eu disse que essa minha ideia mudou muito. A gente criou um grupo que era a Liga Cartoneira, que está lá ainda, né? E todo dia surgem pessoas novas que vão integrando, e com certeza, eu tenho certeza que entre elas, eles devem mandar mensagens entre eles. Mas na ideia, naquele momento, eu pensei, não, vamos criar a Liga Cartoneira, né? E fazer uma integração, uma rede. Mas eu percebi que ela era mais poderosa justamente porque as pessoas entravam lá e não havia uma coisa sistemática. Era realmente pela afetividade. Mas é isso. Sei muito, né? Así como va. Bueno, buenas tardes. Yo soy Israel Soberanes, de la editorial Viento Cartonero. Viento Cartonero surge hace 5 años. Yo soy del Estado de México, un municipio que se llama Ecatepec. Ecatepec en náhuatl, el lenguaje o el idioma, más bien el idioma, ¿no? El prehispánico, náhuatl, significa cerro del viento. Por eso Viento Cartonero. Y bueno, mi logo es un cerrito, Viento Cartonero, ¿no? Por eso el nombre de Viento Cartonero, ¿no? Por la palabra en náhuatl de Ecatepec. Ecatepec es un municipio hacia el norte de la Ciudad de México, de la capital de México. Muy cerca, es el área metropolitana. Y bueno, yo conviví en la Ciudad de México, en Ecatepec, desde muy niño. Y hace 6 años me fui a vivir y a estudiar a Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, a estudiar gestión cultural, que es mi profesión, y conocí ahí al chino Urrárica, que anda por ahí tomando fotos, a Sergio Font, ¿no? Entonces lo conocí, me publicó mi libro de poesía. Me gusta escribir poesía, bueno, más bien escribir poemas. No sé si tengan poesía, algunos dicen que sí, pero escribo poemas, ¿no? Y él me publicó mi primer libro en la Rueda Cartonera hace 6 años, ¿no? Entonces, gracias a Sergio Font, creé Viento Cartonero y no me le puedo despegar, ¿verdad? Es mi gurú. Entonces, Osama Bin Balin. Entonces, pues gracias a él, pues creé Viento Cartonero. Yo me presento como editorial cartonera de Ecatepec siempre, porque es mis orígenes y porque tengo un primo que escribe también, se llama Daro Soberanes, y él vive en Ecatepec. Entonces,
Es una editorial que imprime y publica en Ecatepec a partir de mi primo, Daro Soberanes, y después yo que publico y imprimo en Guadalajara. Entonces es una editorial que se mueve en estas dos grandes ciudades importantes en la literatura y de pues importancia en movimiento y habitantes y todo, ¿no? Entonces está interesante esa parte. Entonces ahí surge y pues bueno, así empiezo yo en el como dicen, movimiento, y tiene que ver el movimiento con viento, el movimiento que hace el viento. Entonces hay muchas cosas que hacen referencia al viento. Esa palabra me encanta, incluso cómo se escucha, ¿no? Tiene su poesía en el sonido, ¿no? Viento, ¿no? Entonces yo escribí y le puse así mi breve participación, le puse viento es la voluntad de la poesía, ¿no? Así le puse. ¿Por qué? Porque para mí viento es acción, es movimiento, ¿no? Entonces así estamos, ¿no? Y ahorita el tema es muy bonito, muy rico, porque dice los espacios, ¿no? La importancia de los espacios en el movimiento cartonero, en las editoriales. Para mí los espacios yo lo veo como espacios físicos, sí, físicos, como espacios cerrados, universidades, escuelas, casas culturales, bienales, espacios físicos cerrados, digamos, de adentro, ¿no? Pero también el espacio público, que para mí me gusta más trabajar en el campo, ¿no? Afuera, en el espacio público, en las calles, pero pues para mí esos espacios son importantísimos porque la gente se acerca y en su vida cotidiana se sorprende, ¿no? La humanidad está perdiendo la capacidad de sorprenderse. Y si lo sorprendemos con algo tan hermoso como es esto que hacemos, le cambia la vida, aunque sea en 10 minutos, 5 minutos, un segundo, ¿no? Le cambia la vida si lo sorprendemos con algo que estamos haciendo. Entonces, a mí el espacio es importante, aunque también he ido a la cárcel, a los centros de rehabilitación, a los centros de salud, hemos ido a muchos lados, escuelas, niños, adultos mayores, recopilando historias, armando libros, expresándonos. Y nosotros no estamos haciendo arte. El tema del arte es muy interesante. Estamos, como objetivo de Viento Cartonero, es promover la lectura, que es una actividad y es un derecho. Ayer estaba hablando del derecho a la cultura, el derecho a la diversidad cultural. Entonces, lo que hacemos es no simplemente ejercer ese derecho a expresarnos, a la cultura, a la diversidad cultural. Y es lo que hacemos en Viento Cartonero como objetivo, el derecho a la lectura, el derecho a acceder a los libros de manera accesible en precios, ¿no? Mi proyecto que estoy trabajando actualmente se llama Los libros en la canasta básica, un encuentro lector con los cartoneros, porque quiero que en México sea el libro un producto de primera necesidad, que la gente lo compre por una necesidad a precio como los productos de la canasta básica. Entonces se van a repartir en los mercados en una canasta y que estén al mismo precio de un litro de aceite, 1 kilo de arroz. Entonces son precios que en México son de un precio accesible de 20 pesos, un libro, 30 pesos, ¿no? Entonces así sale 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite. Entonces ese es mi proyecto que estoy trabajando, pero es un proyecto de fomento a la lectura, de acceso a los libros. Entonces, el objetivo de Viento Cartonero es eso, ¿no? Primero, se convierte en promotor de la lectura, promueve la lectura, pero lo gran importante, pues, es disfrutar, el disfrute, el divertirse. Y, pues, no estamos haciendo arte, nada más estamos disfrutándolo, estamos divirtiéndonos. Ese es nuestro objetivo como Viento Cartonero, a través de la herramienta de este gran movimiento de hacer los libros de esta manera. Después vienen las consecuencias, ¿no? Consecuencias que uno no predice, ¿no? Que es el hecho que la gente valora que estamos reutilizando materiales, ¿no? Ya es una consecuencia, pero no queremos tampoco hacer eso, o sea, nada más queremos promover la lectura a través de la herramienta de los libros. Y luego la otra es, para mí, importante, promover la obra literaria. El material literario para nosotros es importantísimo. Y la otra, claro, el autor, ¿no? El autor, lo que decía de los elementos que vemos nosotros, autor, obra, lector,
lector, un consumidor. Y lo importante que es lo que hacemos nosotros, el intermediario, el intérprete, el que acerca lo que estamos haciendo como editores. O sea, son elementos, son consecuencias, son hablar de derechos, y todo eso se resume en divertirse, en disfrutarlo. Si no lo disfrutas, si no es divertido, yo no me dedico a eso, ¿no? Yo me dedico a eso por un disfrute, porque es una necesidad, ¿no? Entonces, no por comercio, no por ser titulado en tal o porque me den premios, todo eso. Sirve que paso a la siguiente lámina, que es mi acordeón. El acordeón es como un apunte para que no se me olviden las cosas. Y para mí, lo resumo, ¿no? Para mí la palabra voluntad es importantísima. Si no hay voluntad, no hay acción. Entonces, para mí la voluntad es la idea. Te predispones, llega la idea a tu mente, quiero ser una editorial cartonera, me gustó, el Sergio Fon es buen maestro, entonces, ¿qué hago? Tengo voluntad, ¿no? Tengo voluntad para ser una editorial cartonera, ¿no? Conozco espacios, conozco la universidad, conozco cafés, ahí estoy hablando de espacios, ¿no? Conozco a los del penal, conozco a los del centro de rehabilitaciones, los conozco. Pues entonces ahí están los espacios, ahí están los lectores, hay la herramienta, pues tengo voluntad y tengo deseos de hacer una editorial cartonera. Entonces, para mí voluntad es la idea, estar en disposición, ¿no? Prepararte, ¿no? Y después de la voluntad viene el viento, ¿no? Y para mí el viento ya es la acción, la acción, la acción. Vámonos a la acción, vámonos a crear los libros, vámonos a crear historias, vamos a crear cosas chidas, y ya el viento es acción, es movimiento. Entonces, para mí es importante, por eso el nombre, por eso estos encuentros. ¿Por qué? Porque son espacios para el intercambio de ideas, para el intercambio de cartoneras, para las coediciones, que van a hablar más adelante de las coediciones, las redes, y son temas muy importantes. Entonces, es importante el espacio, pero también existe el espacio, que no sé si el aire entre por ahí, pero el espacio del internet, ¿no? Es un espacio importante de medios de información que nos ha ayudado a contactarnos, ¿no? Eso es otro espacio, ¿no? Que es un medio, ¿no? La otra es lo que está haciendo esta chica, ¿no? El registro, ¿no? El medio de comunicación, ¿no? Los periódicos, la prensa, la televisión, los cortometrajes. O sea, hay infinidad de espacios donde puedes llegar a conocer una cartonera. Entonces, hablar de espacios es, ahora ya más filosóficamente, espiritualmente, hablar de un espacio es el mismo contenido de la cartonera. Es un espacio literario, es un espacio de amor, un espacio de tranquilidad, de reflexión, que se puede leer íntimamente con la gente que se lleva el libro a su casa y llora, ¿no? A mí me encanta llorar con los libros, ¿no? John Fante me hizo llorar. Pregúntale al Polo. O sea, fue la última vez que lloré con una novela y me acuerdo y hasta me emociono. O sea, dices, ese es el espacio verdadero íntimo. Pero también hay espacios para leer sus poemas, ¿no? Yo quería leer un poema aquí, pero quién sabe si mañana seré a rato, no sé, pero leer los poemas, ¿no? Porque nada más estamos hablando del libro como objeto, pero ¿y el espíritu que tiene el libro adentro? O sea, yo quiero leer un poema mío, quiero que lean el cuento de Sergio, que es bien divertido, cabrón. O sea, decirle bizcocho a una mujer es sabroso, cabrón, ¿no? O sea, su lenguaje de Sergio es bien interesante, ¿no? O sea, entonces, eso no lo hemos visto, ¿no? El contenido literario, creo que sí hay un tema, no sé, de cómo seleccionas tus autores, pero para mí, si un autor tiene poesía en su narrativa, tiene poesía en sus textos, en el ensayo, en lo que sea, para mí es importante que la gente lo conozca, ¿no? Hay cosas que, la neta, se desperdicia el papel, la neta hay cosas bien malas, y no hay que publicar por publicar. O sea, si publicamos 100 nada más, pero son 100 que verdaderamente los van a disfrutar la gente, ¿no? Porque va a llegar a la gente adecuada, ¿no? Entonces no se quedan embodegados y se tiran. O sea, son 100 que van a llegar. Por eso hay que ser selectivos, ¿no? Como editorial Viento Cartonero,
ser selectivo al disfrutar, saber que ese texto le va a mover a la gente, ¿no? Le va a hacer sonreír, como nos cuenta Sergio, le va a hacer llorar a veces con unos poemas de amigos y de autores ya consagrados. A mí Eloísa Cartonera, no sé si tenga el libro de Zurita, ¿no? Raúl Zurita, el gran poeta ahorita, el consagrado, Raúl Zurita, pero dices, ese gran escritor que publicó en la Eloísa Cartonera, me dijeron, no sé si sea chisme, pero dices, qué chido que hayan actores consagrados, pero también autores nuevos, noveles, que tengan una herramienta de dónde salir, ¿no? Una iniciativa. Entonces, esa es la idea de Viento Cartonero, ¿no? Que fluya, que circule el aire, que circule, ¿no? No sabemos hacia dónde, es impredecible el aire, el viento, ¿no? O sea, puede ir para allá, puede ir para acá, puede ir para allá, o sea, y ahorita pues se acercó el viento del norte, que hoy es su cumpleaños de viento, del día 4 años, hoy, de Viento Cartonero, de Viento del Norte. Entonces dices, qué chido que se acercó, y ya se acercó el Viento Cartonero con el viento del norte, ¿no? Y vamos a celebrar, y vamos a publicar un libro a Godencio en México, y así con todo, ¿no? Porque el viento es el que arrastra, y de repente también trae maremotos, y trae un chingo de madres, pero también hay paz, ¿no? Entonces, bueno, ese es el viento para mí, ¿no? Entonces, eso es así, como yo veo los espacios, el viento, y pues este movimiento de hermanos. Para mí todos ustedes son hermanos, como hermanos latinoamericanos y como hermanos en la poesía. Olá, boa tarde. O meu nome é Flávia. Eu sou uma professora de língua espanhola interessada no fazer cartoneiro, sobretudo no que representou o gesto fundacional realizado por Eloísa Cartonera. Bom, pensando em conexões cartoneiras, eu analisei que uma das coisas efetuadas no gesto fundacional de Eloísa Cartonera, como eu dizia ontem, tem a ver com o fato de que ela coloca o cartoneiro no centro do eixo de produção dela. Tentando buscar aí uma arqueologia de quem é esse cartoneiro, a gente vê que antes da figura do cartoneiro, que surge na década de 90, e é o único ator social que surge nessa época, que não pretende fazer uma denúncia política, né, porque surgem os caceroleiros, os piqueteiros, todos eles identificados com uma reivindicação política. O cartoneiro é alguém que surge para trabalhar. Então, daí comecei a desconfiar que, claro, esse trabalho era um trabalho político. Fazendo a arqueologia do cartoneiro, a gente encontra que no fim do século XIX, começo do século XX, não existiu o cartoneiro, mas existia uma categoria que recoletava lixos no lixão, um lixão em Buenos Aires chamado La Quema, e ele era conhecido como cirurra. Cirurra, hoje em dia, é uma palavra muito despectiva, é um insulto, é um xingamento, e acho que isso tem a ver com a própria desestabilização lógica que o cirurra provoca, né? Na época ele foi atrelado, relacionado analisando as leis municipais daquela época, cirurra aparece como quase sinônimo de delinquente, tá ok? Então, a pessoa que recoletava lixos era atrelado a... Aí aparece pícaro, avispado, como sinônimos de cirurra naquela época, o que são todas conotações negativas, né? O cirurra, no passar do século XX, ele vai se subdividindo em botejeiro, roupa-verreiro, ele vai meio que se especializando. Cada um pegaria uma coisa, até que aparece a figura do cartoneiro, que é quem coleta o papelão em Buenos Aires, né? Existe esse filósofo Bauman, que é o filósofo da modernidade, ele tem um texto que diz que na nossa sociedade existe o lixeiro, que na verdade é o grande herói da modernidade, porque o tempo todo o que o lixeiro faz é separar o que serve do que não serve, não é? Todo mundo faz uma bolsa de lixo na sua casa e fala, isso não serve, e manda para o lixão, né? Então, o tempo todo o que faz o lixeiro é... Ai, como faz? Como se chama isso? É destacar, é frisar, é separar o que serve daquilo que não serve, né?
Nesse sentido, o cartoneiro ele funcionaria como um anti-herói, porque o tempo todo ele está questionando essa fronteira entre o que serve e o que não serve. O tempo todo ele está do lado de lá, trazendo coisas que servem, mas foram para lá. E ele vem e reaproveita, né? O que a gente coloca no lixo, porque não serve na minha casa, não sei, de repente um aparelho eletrônico, um ventilador, de repente ele vem e traz, mas dá um outro uso para esse objeto, né? E então, pensando nesse contexto, o cartoneiro ele seria uma espécie de anti-herói, porque o que ele faz com a sua prática, e não com seu discurso, é questionar essa fronteira que é tão cara para a modernidade. E eu acho que é algo que a gente está discutindo aqui desde ontem, né? O livro cartoneiro é arte ou é literatura? Né? Eu acho que isso é uma questão que todo mundo se coloca, né? Não sei, outras fronteiras. Por exemplo, eu como interessada no mundo acadêmico pelas cartoneiras, uma das fronteiras que eu vejo que foi borrada borrada não, como apagada. Foi apagada né? Tradicionalmente, os cartoneiros, para mim, seriam como objeto. Mas não dá para chamar de objeto, porque vocês são também referencial teórico. Né? Eu não tenho com quem aprender mais sobre vocês do que com vocês mesmos. E fico pensando que, ao colocar o cartoneiro no centro de produção, o que Heloísa faz é colocar um disparador para difuminar muitas fronteiras. Difuminando muitas fronteiras entre a arte e a literatura, por exemplo. Mas daí também a gente vê no plano da escrita literária mesmo, existe a difuminação da fronteira entre o editor, o escritor, o narrador, o autor. Né? O que a gente vê é um impulso, é um pontapé inicial para a criação dessas conexões, né? Eu acho que esse gesto inicial ele vai dar o tom, por exemplo, da lógica de produção cartoneira, que na minha tese de doutorado eu analisei que existe um tom geral que vai dizer que mostra que não existe uma linha de produção. O que existe são livros publicados, produzidos dentro da lógica do mutirão, onde quem sabe mais ensina quem sabe menos, e existe mais ou menos uma especialização. Existem pessoas que gostam mais de pintar, outras de compaginar, outras de costurar, mas isso se decide no próprio coletivo, né? Isso não é... mutirão é uma palavra que vem do tupi, motirô, e originariamente é um modo de trabalho, por exemplo, eu não tenho casa, vai todo mundo construir a minha casa. Daí, isso é um mutirão. Aí, só que depois todo mundo vai construir a casa da Paloma também, tá ok? Então, é um trabalho que se paga com trabalho na sequência, tá ok? E mutirão não sei, no Brasil, de acordo com a minha experiência, é algo que existe muito nas comunidades de base, muitas vezes representadas pela igreja também, né? Vamos fazer um mutirão para construir uma escola, por exemplo. Um mutirão para... Fazer quem? Para fazer capas, exatamente. Eu estava dando outros exemplos antes de chegar, mas é o que a gente vê na lógica de produção cartoneira, é um mutirão para fazer capa, sendo que o tempo do trabalho é mais ou menos determinado pela demanda. Tem dias que se trabalha mais, dias que se trabalha menos, dias que não se trabalha. Tá, ok. Para falar despacito. Oi? Desculpa? Então, essa lógica do mutirão também é uma difuminação, eu represento como uma difuminação das fronteiras da linha de produção tradicional, né? Bom, e essa difuminação de fronteiras também reverbera nisso de que quem produz o livro é a mesma pessoa que vende, né? A gente não vê essa separação, né? E nos diversos coletivos, daí o que a gente vê é um coletivo que, por exemplo, não dá conta de fazer a ilustração do livro, porque não tem esse dom, aí troca trabalho com outro coletivo, né? De repente, um sabe traduzir de um idioma para o outro, mas não sabe fazer um determinado trabalho, e o que a gente vê muito é essa troca, né? Sei lá, é uma reverberação do mutirão entre os coletivos também. Bom, tudo isso eu acho que existe aí um momento simbólico de colocar o cartoneiro no centro do eixo de produção e vai reverberando em vários níveis, como eu falava no começo. Bom, tudo isso acaba
sendo materializado no objeto livro, né? De algum modo, isso aparece no objeto livro. Tanto é que para falar dos encontros daí, né? Os encontros dos quais eu participei, com exceção desse, foram realizados na Biblioteca de Santiago, por bibliotecários, né? Então, existe aí uma captação, uma identificação, um momento inicial de apaixonamento pelo objeto livro, né? Não pela prática, mas não que a prática não apareça implícita, porque, na minha interpretação, todo fazer cartoneiro aparece cristalizado no produto cartoneiro, né? Por isso, ele é capaz de causar tanta identificação, assim. Nos vídeos, sei lá, por exemplo, o Javier Barilaro, falando naquele documental, ele fala, são livros que as pessoas gostam dele, sempre gostaram, né? E as pessoas acabam se encantando mesmo, né? Seja pela beleza, seja pela fragilidade, seja pelo fato de que, sendo um objeto aberto, nos permite pensar que foi feito por alguém isso, né? Não, porque normalmente os livros são mais... Um livro não cartoneiro é mais bem acabado e tal, e eu acho que acaba causando esse tipo de resistência. Bom, então, os encontros cartoneiros dos quais eu participei se realizaram na Biblioteca de Santiago, já em uma conexão, então, entre não sei o que o Gaudêncio chama de universo cartoneiro e o universo dos bibliotecários, né? Então, a gente já tem aí uma outra conexão que no meu modo de entender, é algo positivo, né? Porque acaba fazendo que os cartoneiros que não poderiam se visitar, que é uma prática comum também, participando fazendo parte do trabalho por algum tempo na oficina do Heloísa, eu pude ver que os cartoneiros eles se visitam, né? Então, nesse sentido, são mais como comadres que se comportam mais como comadres que como concorrentes, né? Eu não vi ainda, em nenhum momento, o comportamento de concorrentes, né? Porque fico pensando, se fossem editoras normais, seria um comportamento previsível e aceitável isso, né? Mas é algo que eu não... competência, está na incompetência entre si. Então, acho que isso também faz parte da conexão que existe entre os próprios coletivos, né? E pensando agora um pouquinho no livro cartoneiro, fico pensando que ele é de uma classificação super complicada, é difícil classificá-lo, né? Como a gente viu aqui desde ontem, existe aí uma discussão que é um livro cartoneiro, mas eles têm uma característica em comum que eles acabam ficando juntos, né? Por exemplo, se a gente pega a universidade, o catálogo da universidade, a gente vê que os livros cartoneiros eles ficam um do lado do outro. E isso não acontece, por exemplo, com os livros com capa de couro ou com capa de, sei lá, de qualquer outro material, né? E eu acho que isso tem a ver também que no livro cartoneiro, os sentidos de livro cartoneiro se sobrepõem aos sentidos de livro chamado, por exemplo, Nestor Bibe de Washington Cucurto. É mais importante o fato de que é um livro cartoneiro do que é um livro de um autor X com título Y, né? Então, fico pensando que as conexões, né, elas não são importantes no fazer cartoneiro, mas sim são constitutivas do fazer cartoneiro. Bom, acho que era isso que eu tinha para colocar. Agradeço a atenção. Antes que empieces, puedo hacerte una pregunta. Las preguntas para después, ¿no? Era en relación a lo que ustedes están haciendo. Bueno, todo el tiempo mientras hablaba Flavia de su investigación, estaba esperando que empezara a hablar de cómo están trabajando la cuestión de la literatura, o cómo estudias tú con tus estudiantes de universidad ahora, los libros cartoneros, la literatura. No estudias la literatura cartonera, pero integras algunos de esos textos en tu clase, al grado que ustedes han ido a Buenos Aires, a conocer a Eloísa Cartonera, etcétera, ¿no? Entonces porque esa es una parte, ese otro espacio también, ¿no? De trabajo juntos. Si puedes hablar un poquito de eso, perdón.
Tá, ok. Eu, como professora de língua espanhola, em uma disciplina que a gente trabalhava com textos escritos, eu propus um trabalho de tradução de 2 obras pertencentes ao catálogo da Heloísa Cartoneira. Uma era Habrá que poner la luz, de Damián Ríos, e outra era Néstor Vive, de Washington Cucurto. E foi um trabalho bastante interessante, no sentido que as alunas... na verdade, o fazer cartoneiro em várias das suas arestas é um trabalho que apaixona. E as alunas ficaram tão apaixonadas que elas decidiram levar a tradução em mãos, porque elas descobriram que os autores eram vivos, é uma coisa que elas não estão acostumadas, né? Que eram pessoas comuns, né? Eram pessoas que poderiam recebê-las na própria casa. E elas ficaram alucinadas com essa ideia, né? Claro, eu não propus que ninguém fosse na casa de ninguém, mas elas foram convidadas e foram muito bem recebidas, de modo que... E fico pensando que eu não propus que a gente fosse a Buenos Aires, mas eu as acompanhei, né? E depois dessa tradução, foi o primeiro semestre que eu trabalhei com elas. Não, mas antes disso, eu havia recebido a visita... Desculpa, agora eu me enrolei toda. Antes disso... na época que eu ainda estava grávida, isso foi em 2016, primeiro semestre de 2016, nós, em Tangará da Serra, recebemos a visita de Elizabeth Cárdenas, que é de La Rochita Cartoneira. Foi uma visita pessoal que ela fez para mim, mas a gente aproveitou essa visita para organizar algumas oficinas dentro da universidade. Então, foram oficinas de encadernação, foi o primeiro contato delas com fazer cartoneiro, e que já produziu um certo encantamento. No primeiro semestre de 2017, quando eu volto ao trabalho, é quando eu proponho esse trabalho de tradução, que fizeram com que elas se acendessem para levar o trabalho até os autores, conhecessem eles, que era um universo totalmente desconhecido para elas, e para que elas também se acendessem a organizar uma cartoneira no interior da universidade, né? E fico pensando, eu acho que isso tem a ver com o fato de que tanto o fazer quanto os livros cartoneiros são... E aqui vou usar agora um contexto da Cecília, que ela pega do Cucurto, que é o de sextextualização, né? Ela usa essa palavra para dizer que a língua, as obras estariam sextualizadas. É isso, Cecília, o que você fala? E eu acho que o livro cartoneiro é um livro que também está textualizado. E o Cucurto, ele vai dizer o que significa. É um conceito do Cucurto que parece no Fer, no primeiro livro publicado pela Cartoneira. Ele diz que sextextualização significaria um texto encharcado de afeto até a última potência. Né? E fico pensando que isso é visível, sei lá se visível, é sentível nos livros cartoneiros, né? E é algo que se transmite daí. Hola, hola, ¿qué tal? Igual voy a hablar en castellano. Soy Marc de Pensaré Cartoneras. Es un proyecto que lleva unos 5 años y que ha trabajado básicamente entre España y México, ahorita en San Cristóbal de las Casas y en Valencia, ¿no? Lo primero, pues, justo agradecer como este espacio y a ustedes por estar aquí, escuchar y haber, pues, hablado todo, y también como, pues, poder haber como generado como un espacio para espejearse y encontrar como, pues, hermandades, distancias y eso, que pienso que más o menos estábamos de acuerdo, en que hay una diversidad, digamos, en el mundo cartonero, y como reconocerla y saber y entender desde dónde habla cada quien y cómo lo hace, pues es importante para nosotros, ¿no? Porque nosotros como, pues no sé quién bien lo dijo, pero nosotros somos cartoneras, pero no solo somos cartoneras, no estamos interesados tampoco como en la esencia de lo que es lo cartonero, por ejemplo, sino como en trabajar a través de lo cartonero y en generar algo en eso, ¿no? O sea, pues sí, nos reconocemos como cartoneros, pero no solo como eso, ¿no? Dicho eso, nosotros escribimos un pequeño texto porque pues somos un colectivo, entonces como solo podía venir una persona, pues voy a intentar no leerlo mucho, pero sí voy a hablar un poco de eso y también aprovechar como un poco las preguntas que había de las redes, ¿no? Del trabajo. Nosotros somos un colectivo que alguna vez hemos puesto como de pensamiento político a través del cartón, del hacer con las manos y de una especie de darnos una autonomía propia, ¿no? Autonomía en el sentido de
de darnos nosotras mismas y nosotros las formas, los nombres y la organización que nosotras queramos, ¿no? Sin que nadie nos tenga que decir sobre nosotras cómo somos o qué hacemos, ¿no? En ese sentido, pues sí ha sido un camino como difícil muchas veces, pero también de construcción y de entender como la diversidad como una parte interna, también mucha gente que ha pasado por el proyecto, ¿no? En ese sentido, para nosotros es importante comentar que la práctica mayoría de todos nuestros textos son textos que nosotros consideramos textos políticos en el sentido más estricto, o sea, que son ensayos, herramientas que hablan de antirracismo, de feminismo, de autonomía, de anarquismo, de luchas de los pueblos originarios de América, de software libre, etcétera, etcétera, ¿no? Y que eso para nosotros es una parte como importante hasta ahora del proyecto de publicación, ¿no? O sea, a diferencia de la mayoría de cartoneras creo que están aquí, o de las que yo conozco, la mayoría se especializan más en literatura, un poco ahí están platicando ahorita Israel, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido llevamos como la digestión de lo cartonero también a nuestra propia práctica, y es en el hacer los libros que vamos modificando la práctica o sea, el texto que publicamos nos atraviesa y ahí cambiamos también nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, para nosotros, estar aquí fue una decisión complicada, en realidad, porque no consideramos, en algunos casos, porque ya hemos tenido esa experiencia, que sean espacios seguros, digamos, para nuestro trabajo, ¿no? En el sentido de que se nos ha hecho daño en espacios similares a y entonces, pues a veces preferimos justo como decían, microredes, ¿no? Más afectivas, que construyen algo, ¿no? Similar. Y que tenía que ver también con algo que de alguna manera comentó Dani ayer y también Sergio, que tiene que ver con la relación con el Estado, con las instituciones, sí, con lo que nosotros pues un poco hemos venido trabajando o llamando o entendiendo como una relación extractivista hacia las cartoneras, ¿no? Que es una forma más de las que se dan en el mundo contemporáneo, en el capitalismo y en el colonialismo. Entonces, partiendo de ahí, nosotros, pues de las preguntas que se nos propuso un poco, también hicimos unas preguntas propias. Estoy un poco nervioso. La primera es si es o consideramos que ha sido o será en algún momento un lugar de construcción entre iguales, de alguna manera. Para nosotros, pues vinimos aquí con ánimo de construir, también por alegría, como dijo antes Douglas, ¿no? Por dignidad también, pero también entendemos que no podemos estar siempre jugando el juego de que todo está bien y de ser críticos, porque la crítica es el motor principal, digamos, del sistema en el que vivimos. Entonces, pues desde ahí estamos hablando un poco y voy a intentar ir más rápido porque si no, me voy a enrollar mucho. La pregunta para nosotros, siendo un colectivo que publica textos como políticos, es por qué no hablamos nunca de la economía política, de la producción de las cartoneras o de los encuentros en los que se genera el encuentro entre cartoneros, ¿no? Como si. ¿Por qué seguimos poniendo esfuerzos en venir a estos espacios? ¿O por qué algunos, como nosotros, podemos venir aquí, otros no pueden? ¿Y por qué no queremos otros que sean de otra manera, ¿no? Y la pregunta es si queremos o si es por dinero o por qué lo hacemos, ¿no? Y como estas preguntas muchas veces nos entorpecen nuestro camino y nuestra práctica cotidiana como cartoneras y lo que tiene que ver con esto que es construir espacios y redes, ¿no? Que es un poco la mesa que estamos aquí, ¿no? Nosotras, y pensamos que mucha gente más queremos hacer las cosas de otra manera y entonces pues no podemos evitar hacernos esta pregunta, ¿no? Y pues bueno, aprovechar un poco la posibilidad de construir algún tipo de vínculo aquí, ¿no? Como decían, complicidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre dejando claro que somos nosotras y nosotros los que estamos hablando por nosotros mismos y los que podemos generar relaciones con otras personas que no son necesariamente cartoneras, pero con las que podemos vincularnos porque tenemos algo en común, ¿no? Nosotros tenemos claro que se publica para encontrar compañeros y compañeras, y esos compañeros pueden ser lectores, editores, bibliotecarias, etcétera, ¿no? Pues eso, somos diversas, algunas somos disidentes también,
y pensamos que estamos haciendo algo concreto y que es valioso en realidad, ¿no? Nuestro interés no es pensar exactamente cómo, o sea, no es pensar exactamente qué estamos haciendo, cuál es nuestra esencia, sino sembrar, digamos, preguntas, sembrar como algunas cosas en ese sentido, no desmontar la vida, sino reproducirla, como también creo dijo Laura, ¿no? Como que había algunas semillitas que se iban dejando, ¿no? Para nosotros, pues sí hay un espíritu cartonero, no sabemos bien qué es, sabemos que sí nos atraviesa, que tiene muchas formas y que sobre todo pensamos que es orgánico y cotidiano en nuestra vida, ¿no? Pues a mí me gustó mucho sentarme y hacer libros, aunque hacía ruido y molestaba, pues con la OSA, con Isra, con otra gente, ¿no? Y pienso que de ahí es pues lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Nosotros obviamente estamos en una red que no solo es esta red ahorita, sino que son muchas redes que están dominadas, pues como dijeron antes, por el mercado. Entonces obviamente vendemos libros a las bibliotecas gringas con toda nuestra contradicción, vendemos libros a los señores que pasan por la calle, porque muchas veces ponemos puestos en la calle, en el suelo. También regalamos libros, hacemos libros. En ese sentido, pues es súper contextual y depende completamente también el precio, todo, ¿no? Etcétera. De hecho, de haber vivido o de vivir entre dos países, uno del norte y uno del sur, por decirlo de una manera rápida, también nos ha dado como formas de entender y de contextualizar, por ejemplo, qué significa la basura en Europa y qué significa la basura en México, y cuál es la diferencia de escala que hay en ese sentido, por ejemplo, ¿no? También la mayoría de los que hemos formado parte del colectivo hemos pasado de alguna manera u otra por la universidad y nos hemos ido, nos hemos fugado de alguna manera y no estamos ahí, ¿no? Entonces entendemos que esos son de donde venimos, son como nuestros límites de alguna manera y de ahí y los reconocemos, pero vamos hacia otro lugar, ¿no? En ese sentido, de la universidad, cuando nos propusieron venir aquí, pues investigamos, ¿no? Porque también hay que investigar a los investigadores, porque si no, pues no es justo esa relación, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, por ejemplo, por la pregunta, ¿no? De la equidistancia o la igualdad o la diferencia de la cual tenemos que reconocer para poder hablar desde cada lugar de cada quien, que el dinero que nosotros, porque nosotros somos un proyecto autogestivo que desde hace como 2 o 3 años intentamos vivir de hacer libros, ¿no? Solamente de hacer libros. Y eso, claro, es muy difícil, sobre todo si quitas la parte del dinero institucional que te dan por hacer talleres en la universidad y etcétera, pues eso, como muchos sabemos, eso muchas veces sostiene los proyectos, nosotros lo hemos hecho también alguna vez, pero intentamos no hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos unas cuentas, entonces vimos cuáles eran nuestras cuentas y vimos cuándo era la subvención, por ejemplo, que se le dio a este proyecto y vimos que en 1 año y medio nosotros habíamos ganado el dinero que este proyecto tiene en 1 mes, ¿no? Entonces decíamos, entonces, ¿cómo es la relación, digamos, que podemos establecer entre un proyecto sobre las cartoneras y un proyecto hecho desde las cartoneras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué economía estamos jugando, no? Se habla como ejemplo, de que las cartoneras son una economía precaria, ¿no? Entonces, cuando se captura o se intenta codificar o catalogar y clasificar las cartoneras, ¿qué estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Sí pensamos que se pueden hacer las cosas de otra manera, porque lo hemos comprobado. Por ejemplo, pues justo con Paloma, con Laura y con Wendy hicimos un taller colaborando entre bibliotecas y nuestra cartonera para bibliotecarios, que tenía que ver con repensar cuáles son las redes y la colaboración que se pueden hacer entre las bibliotecas, ¿no? Eso también lo cuento y voy a intentar ir acabando ya. No por ser mala onda ni nada, ¿no? Pero nosotros desde hace un tiempo hemos como estado cerca de compañeras politizadas de pueblos originarios, y entonces nos contaba una compañera de ellas que había ido a la universidad ahí en México, que ella formaba parte del consejo estudiantil de una universidad, entonces pasaban ahí los proyectos de investigación que había que aprobar, y uno de los proyectos, que la mayoría de profesores no los leían, solo pues lo firmaban porque era algún compañero suyo que le caían bien y pues todo se firma y ya.
Y entonces ella vio un proyecto que era para estudiar las formas de organización de la comunidad otomí en México. Y se dio cuenta que estaba financiado por el CONACYT y por el ejército mexicano, ¿no? ¿Para qué el ejército mexicano quiere conocer las formas de organización de las comunidades originarias, ¿no? Esa es nuestra pregunta. Entonces yo le digo a los compañeros que estamos aquí, ¿para qué quiere conocer las universidades la forma de organización de las cartoneras? ¿Es para generar algo con la gente que de alguna manera en algún momento hemos generado espacios de colaboración, de vínculo cartonero? ¿O por qué es, no? ¿Por qué no nos hacemos esas preguntas? Y entonces, ¿cómo podemos colaborar sin saber quiénes somos, no? Pues yo tengo el corazón abierto a que todos los que estén aquí son mis hermanos, pero si no los conozco no puedo ser mis hermanos, ¿no? Porque no sé por qué están aquí y quiénes son. Entonces, es desde el reconocimiento de ese lugar donde nosotros hemos generado redes de colaboración y experiencia, y pienso que es desde ese lugar donde vamos a poder seguir haciéndolo, ¿no? Porque si la discusión de ayer sobre quién es o no es cartonero, pues si yo no sé quién eres tú, ¿cómo vamos a obtener un acuerdo entre quién es o no es cartonero, ¿no? Para mí, las discusiones abstractas para nosotras, pues no van a ningún lugar, ¿no? Entonces nosotras simplemente venimos de un lugar, pero vamos hacia otro lugar, ¿no? También nos dimos cuenta, porque vamos a muchas ferias de fanzines, los fanzines vienen del norte, las cartoneras vienen del sur. No sé qué significa eso, pero ahí hay algo, ¿no? Entonces, ¿puede un fanzine estar de moda en el sur siendo del norte? Sí, claro. Hay muchas ferias de fanzine. Nosotros nos hemos dado cuenta de que la mayoría de ferias de fanzine la gente es mestizo, blanca o colono-descendiente en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, eso hay una tesis para alguien. Entonces nosotros tenemos un posicionamiento, entendemos diferente, que significa una ética y unos principios como también se llaman como de mandar obedeciendo, y eso es lo que nosotros entendemos como forma de caminar autónoma de nuestro proyecto cartonero, ¿no? Es un proyecto abierto, pues muchas veces doloroso, feliz, contento, y que no vamos a permitir que nos lo roben, ni que nos lo encierren en ninguna categoría, como se encerró de alguna manera las tierras comunales, ¿no? Anteriormente en Inglaterra, etcétera, ¿no? Y se sigue haciendo ahora mismo en América Latina a través del despojo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, se genera mucha basura, y de esa basura es de lo que nosotros básicamente vivimos y trabajamos, porque somos, de alguna manera, también somos cartoneros, aunque no solo, y es lo que hacemos y es lo que llevamos tiempo haciéndolo, y lo que propusimos también, y como algo propositivo, digamos, como un cartonero hace, ¿no? Como de la basura hacer algo que esté lindo, que sirva para vincular, para conocer a otra gente, para difundir, es también hacer un texto de estos dolores, digamos, que tuvimos en relaciones desiguales, y proponiendo también, algunos compas de México estaban también allá, como un pensar desde nosotros, cómo articularnos como entre redes. Pues me parece muy, muy chida la idea de las microredes afectivas, que sí es verdad que desde ahí hemos funcionado, por lo menos nosotros, mucho, pero también como empezar a hacer espacios de compartición entre cartoneros donde nos compartamos cómo lo hacemos, los libros, porque aquí no lo hemos hecho, en realidad, ¿no? Pues ahí yo no sé coser de una manera, tú sí, o sea, ¿por qué no hacemos eso también, no? ¿Por qué no nos compartimos las herramientas? ¿Por qué no, o sea, formas como más descentralizadas, ¿no? Porque aquí parece que estamos hablando para que se grabe ahí, ¿no? Entonces, generar una forma como, no sé cómo decirlo, más de abajo, nosotros sabemos que sí se puede hacer, ¿no? Y que, justo para referirme y acabar rápido, pues nosotros hemos hecho muchas colaboraciones con cartoneras, con otras personas, con ilustradoras, con bibliotecarias. Algunos de nosotros trabajamos ahorita también en un proyecto de una librería en San Cristóbal, se llama La Resi, en parte por la reciprocidad, y es una de las cosas que nosotros hemos intentado generar a través de nuestra cartonera, que son relaciones recíprocas que partan de entender que estamos en posiciones de diferencia, ¿no? Y eso tiene que ver también con libros cartoneros, por ejemplo. En la propia práctica autorreflexiva vimos que teníamos un libro que comparaba la lucha kurda con la lucha de las compañeras zapatistas,
y vimos que ellas no estaban recibiendo ningún tipo de dinero de eso, entonces pues fuimos a buscarlas, les pedimos que igual podían ellas también participar del libro, entonces hay un libro ahí que tiene un telar hecho por compañeras, y así, por un ejemplo, es otra forma de colaboración, de generar una red que parte también justo de tener una afectividad con esas compañeras, no simplemente de ni fetichizarlas, ni usarlas, ¿no? Ni hacer algo sobre las personas. Entonces eso nos parecía muy importante a la hora de hablar de redes, de colaboración. También, bueno, no sé si sigo o si va a haber las preguntas, ¿no? Bueno, gracias. ¿Puedo hablar un momentito y ya después abrimos? Como que generó muchas ideas, mi cabeza empezó así como al escuchar a todos los compañeros. Y creo que más que nada quería, perdón, estoy apagando aquí, voy a ver que no me pase 3 minutos yo, si no. Hace varias veces y muchas veces, y yo misma me he preguntado y me han preguntado si existe un movimiento cartonero, que ya se mencionó en algún momento, ¿no? Y es algo que no, sí, no sé, ¿no? Y mi respuesta ahora es, movimiento cartonero no sé, pero de que las cartoneras se mueven, ¿no? Que es algo diferente. O sea, un movimiento requiere una estructuración, una articulación, etcétera, pero que hay movimiento y que mueven a hacer cosas, ¿no? Normalmente que creo que es inevitable y lo podemos ver en diferentes ejemplos, mover y remover, ¿no? Te remueve algo adentro, te genera como decían, apasionamiento, crea esa atracción de muchas maneras. Puede ser por la plástica, por la forma, por el contenido o por la manera en que están actuando, en que están generando esas relaciones con sus propias comunidades, con otras cartoneras, con personas del mundo académico, como seríamos los que nosotros, incluyendo a Flavia. Y algo muy interesante que quería decir antes de pasar el micrófono es que también mueven a crear y hacer, continuar ese quehacer cartonero que es tan interesante desde mi punto de vista, ¿no? Yo como bibliotecaria siempre decía, no, yo estoy muy interesada en documentar toda esta labor de estas editoriales, porque lo estoy pensando a largo plazo también, ¿no? Para que quede un registro histórico para dentro de 100 años, dentro de 50 años, ahora actualmente que la gente lo use, que se conozca, no, pero yo no soy cartonera, ¿no? Y orgánicamente, por casualidades, en algunos proyectos empezamos a hacer libros cartoneros. Entonces yo todavía digo, no, pues no soy, pero al mismo tiempo tengo ya un poquito de experiencia de hacer libros cartoneros para proyectos puntuales, ¿no? Entonces eso es algo muy curioso porque a ti te pasó algo similar, ¿no? Y algo que ha pasado en otras ocasiones también. Entonces eso quería decir. Nada más quería aportar eso, ¿no? Que si hay algo que tienen todos en común de estos libros es que mueven y se mueven, ¿no? Eso es todo. ¿Alguien quiere continuar y hablar más de estas relaciones, redes, conexiones, ya que tenemos a tantos presentes? ¿Cómo? Quieren después, ya quiero tomar el tiempo de la discusión, pero ahora
no sentido dessas conexões, né, eu acho interessante que essas conexões podem ampliar o nosso público, né? Por exemplo, essa tradução agora do Publish, isso aí vai ampliar bastante os textos, né? Eles vão ir para o mundo todo. E, por exemplo, eu nunca pensei que um texto nosso assim, do sertão mineiro ia para Londres, por exemplo. E um texto bem mais fácil de ler do que, por exemplo, o Grande Sertão Veredas. A pessoa não vai ler 300 páginas de Grande Sertão Veredas na Inglaterra em português. Aí, por exemplo, o Trava-Línguas, que é o Veredinhas, que é uma das nossas obras, facilita. E estando traduzido também, força a pessoa também a estar conhecendo mais, né? Depois ela vai ver também tem outros títulos relacionados, né? Eu acho que é interessante, tanto nessa expansão do público, expansão de títulos, né? E também no estilo de obras, né? Igual eu já vi que existe livro cartoneiro que não tem texto, é só uma obra de arte mesmo, né? Então eu acho que amplia o nosso público nesse sentido de redes, né? As ideias também começam a fluir, né? Então eu acho bastante interessante nesse sentido, né? Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Daniele, eu sou da Magnólia Cartoneira de Curitiba. O Juliano, meu esposo, também faz parte. Eu estou mais aqui para aprender com vocês, porque eu e o Juliano, a gente faz tudo. A gente não é um coletivo, a gente é um casal. E a gente cata as capas de papelão no mercado. A gente faz tudo, a gente faz as ilustrações, os textos. Na verdade, o nosso contato com o mundo cartoneiro aconteceu em Porto Alegre. A gente foi passar um tempo na casa de uma amiga nossa, assim, não tinha nada a ver, a gente não conhecia o movimento cartoneiro, nunca tinha visto um livro cartoneiro na vida. Só que a gente já tinha um trabalho na internet forte com o blog Bibliotecas do Brasil, que é um blog para divulgar iniciativas de pessoas que fazem bibliotecas informais. Bibliotecas livres, bibliotecas comunitárias, pessoas que fazem projetos de incentivo à leitura com comunidades ou com os vizinhos, pessoas assim sem nenhuma formação acadêmica. A gente não tem formação acadêmica, nós não somos desse mundo. Quando eu conhecia as cartoneiras, eu estava trabalhando em empresa terceirizada, pulava de uma empresa terceirizada para outra. O Juliano também trabalhava fazendo website, né? Então, e a gente é de um bairro periférico de Curitiba. Agora a gente não está mais morando porque a gente conseguiu galgar uma etapa da nossa vida com o dinheiro dos livros cartoneiros. Então, a gente era do bairro Boqueirão, lá em Curitiba, que é um bairro de prostituição, de crack, é uma coisa assim bem barra pesada. E com esse nosso projeto... Desculpa, gente, estou meio nervosa. Com esse projeto, com o blog Bibliotecas do Brasil, a gente começou... Como aconteceu isso? A gente já tinha uma biblioteca comunitária. A gente já tinha feito uma biblioteca comunitária na Serra do Mar do Paraná, em Morretes, que era numa área rural, para crianças que nunca tinham tido contato com livros de forma por prazer, só livro didático. Elas só tinham esse conhecimento com livro didático. E a gente conheceu uma família na Serra do Mar, na área rural, e a gente propôs para eles fazer uma biblioteca livre, onde a gente entraria com os livros, a gente faria arrecadação pela internet, porque eu e o Juliano, a gente sempre foi leitor, então a gente sempre teve interesse em livros. E a gente montou essa biblioteca comunitária e, para encurtar essa história, a gente começou a divulgar num blog na internet. E pessoas do Brasil inteiro começaram a entrar em contato com a gente falando: eu também tenho uma biblioteca comunitária aqui em Minas Gerais, eu também tenho uma biblioteca comunitária aqui em Belo Horizonte, e assim foi. A gente começou, eu acho que tem a ver com essa questão de contatos e redes, né? Por causa do blog. Aí a gente já estava 5 anos com o blog já, quando a gente conheceu o movimento cartoneiro. A gente conheceu em Porto Alegre, através do Júlio Souto, né? Da Maria Papelão, ele que era um sarau, era um encontro de sarais em Porto Alegre, e a gente conheceu através do Júlio. Eles estavam... Quer contar essa parte da história? A questão principal é que a conexão que a gente conseguiu ver, por exemplo, a ligação é que essas pessoas que fazem movimentos de levar os livros aonde não tem acesso, a gente conseguiu fazer um pequeno ponto para colocar elas em evidência.
dar uma voz para elas, dar um local onde elas possam mostrar o trabalho que elas fazem, como entrar em contato com os livros em locais onde não tem, desertos culturais, né? E o livro cartoneiro para a gente surgiu como uma maneira da gente colocar fisicamente as ideias que a gente tinha que a gente viu sendo colocadas na prática, de como outras pessoas podem fazer também bibliotecas, espalhar livros por aí, e como também fazer bibliotecas mais modernas e novas, com um pensamento mais acolhedor no Brasil inteiro, para que tenha uma forma de pessoas que não entram em bibliotecas entrem, que não tenham, que elas tenham vergonha ou que elas se sentam oprimidas por entrar numa biblioteca, que elas possam. Então essa era a nossa ideia, de colocar no meio cartoneiro uma forma de conversar com pessoas que possam criar novas bibliotecas, criar novas formas de contato com livros e literatura. Paloma, deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu e o Juliano, a gente veio de uma realidade de classe média baixa. A gente nunca teria R$5.000, R$6.000 para publicar um livro por uma editora ou por essas gráficas que fazem papel de editora. E conforme a gente foi criando o blog, a gente tinha muito texto, a gente tinha bastante conteúdo que estava na internet e aquilo vai se perdendo, a internet está rolando e aquilo vai ficando para trás. E a gente queria fazer no livro. A gente pensou primeiro em e-book, mas era numa época que não tinha, até hoje não é todo mundo que tem acesso a um tablet ou que lê no próprio celular, né? Que lê livro no celular. Aí a gente queria fazer o livro, porque a gente gosta de livros, né? Então, quando a gente conheceu o movimento cartoneiro em Porto Alegre, a gente viu aquilo e falou assim, nossa, essa é a possibilidade de a gente transformar nossas ideias com caixa de papelão que a gente encontra toda a esquina. O nosso bairro era um bairro de catadores de papelão, né? Então a gente pode conseguir o papelão e transformar aquilo. Então a gente voltou de Porto Alegre e em 3 meses a gente lançou um livro, porque a internet, Facebook, Twitter, você está ali, já está acostumado, né, a se comunicar com as pessoas. Então, a gente fez essa primeira leva, eram só textos literários, digamos, eu não considero literário, artigos que a gente fez falando de filmes, de livros e coisas que a gente pensava. Assim, tem 2 textos literários que a gente criou especialmente para Cartoneira Bibliotecas do Brasil, o primeiro. Mas, assim, foi o primeiro livro só para a gente ver como é que era, e a gente lançou, e na primeira semana a gente já vendeu tudo na internet. Aí, o que nos torna assim, mais ou menos conhecidos no mundo das bibliotecárias e das professoras, principalmente, os livros que a gente começou a fazer sobre bibliotecas, porque a gente já vinha de uma realidade de criar bibliotecas comunitárias e divulgar bibliotecas comunitárias, livros e outras ações de incentivo à leitura. Daí, então, a gente fez 3 livros na sequência. Ideias para Bibliotecas Livres, que ensina as pessoas a montar bibliotecas livres e fomentar projetos de incentivo à leitura. Não precisa necessariamente ter um espaço para montar uma biblioteca livre. A biblioteca livre pode ser uma coisa efêmera. Depois a gente fez o livro, um guia prático para bibliotecas comunitárias, daí que é específico para pessoas que têm um local para fazer a biblioteca comunitária. E também a gente fez daí o livro Bibliotecas Mudam o Mundo, que a gente ampliou. A gente resolveu buscar bibliotecas fora do Brasil, que estão fazendo ações revolucionárias, inovadoras, serviços simples, com poucos recursos, que não precisa de uma dinheirama para fazer. Aliás, esse é o que a gente mais fala em todos os nossos livros, fazer com os recursos que você tem à mão. Qualquer pessoa pode pegar um livro nosso e começar a fazer uma biblioteca comunitária sem muito dinheiro, com o que tem à mão. E aí a gente fala sobre conteúdos LGBT, serviço de biblioteca para imigrantes, para pessoas que estão em vulnerabilidade social, moradores de rua. O último livro que a gente lançou, o Bibliotecas Mudam o Mundo, a gente politizou total. Todos os nossos livros são políticos, porque nós somos pessoas políticas. Eu estou dizendo política no sentido não partidário, mas político mesmo. Hoje em dia já está todo mundo fora do armário, todo mundo tem partido. Mas eu vejo como que as cartoneiras ajudaram a gente a pensar mais o que a gente queria politicamente, a gente se posicionar politicamente. A gente aprende com cada livro que a gente faz e, óbvio, observando o trabalho de todas as outras pessoas que estão fazendo, né?
E a gente também fez um canalzinho no YouTube bem caseiro para mostrar como a gente fazia, porque as pessoas começaram a buscar agora a gente para entender como é que faz livro cartoneiro. E a gente não quer ser um intermediário das cartoneiras, a gente não quer que as pessoas busquem a gente e falem assim, faz o livro para a gente quer que elas aprendam a fazer sozinhas, porque a gente sabe como que é difícil depender de alguém para fazer. E na questão de oficinas, a gente fez uma agora no Ceará, o SESC lá do Ceará chamou a gente para fazer, foi o primeiro trabalho remunerado. Eu acho muito importante falar dessa questão de dinheiro, porque eu e o Juliano, a gente não estamos numa posição de privilégio. Tipo assim, dinheiro para quê? Para pagar impressora, para comprar toner, para comprar folha de papel, que é caro, né? Materiais, os materiais não caem no céu, a gente precisa de dinheiro para comprar material. Estilete, a tábua de corte, que é mais cara. E também, com o dinheiro da cartoneira, o que a gente faz? O dinheiro que a gente recebe de cartoneira todo mês. Paga aluguel, vem passear em São Paulo, vem ver a exposição da Frida, do Picasso, do Miró. Sem esse dinheiro, a gente estava em Curitiba, lá com aquela cara. Vocês conhecem Curitiba, vocês sabem o que está acontecendo em Curitiba, né? Que horror! Nos racha a cara de vergonha. Então, eu acho importante, gente, não pensem que é por... vocês estão fazendo livro só para ganhar dinheiro, que horror, né? Tipo, eu acho assim, eu não estou falando aqui dessas discussões que teve aqui, mas na internet, quando você pesquisa ou vê algum vídeo, tem gente que fala assim, esse livro aqui não é para ganhar dinheiro. Para nós porque como é que a gente vai comprar tinta para impressora? Nós estamos pagando a nossa impressora após 6 meses pagando, ela estragou. Então, tipo, esse dinheiro não cai do céu. A gente precisa pensar nesse lado comercial e material, porque a gente não está numa... Sabe, o dinheiro para você manter uma editora, que nem a gente tem 5 livros e faz zines, tem 8 zines e a gente vende, tipo, não fica parado lá, venda, tem que falar de dinheiro, sabe? Então, eu acho importante a gente tocar nesse assunto sem ser um tabu, sem ser vergonha, porque tem pessoas que vêm de baixo, eu acho que a gente pode, sabe... completar essa parte, né, que a gente veio de uma outra realidade, a gente não é do mundo universitário, a gente não tem mestrado, doutorado, essas coisas, não estou me desfazendo das pessoas que fazem, entendeu? Mas são realidades, a gente, assim, o pessoal da classe média tem uma ideia que todo mundo tem acesso aos livros, que não conhece crianças que nunca tiveram acesso a livros, pessoas que não têm banheiro em casa, como a gente conheceu, crianças que não tinham banheiro em casa, tem que ir numa casinha, para esse tipo de pessoa que a gente faz os nossos livros, e pensando também nas professoras e bibliotecárias que têm a oportunidade de levar isso para frente, né? A nossa ideia agora é continuar fazendo vídeos mostrando como fazer os livros cartoneiros para que não precise de intermediário, no caso, né? Acho que é isso. Desculpa se eu falei demais. Vamos lá, para onde eu começo? Eu estou tentando organizar aqui o pensamento o tempo todo. Eu trabalhei com política pública no estado de Pernambuco entre 2011 e 2017. E aí, no Brasil, vou tentar falar devagarzinho, para todo mundo, mesmo que fala espanhol, entender. No Brasil existe, no que diz respeito à política pública do livro, uma nomenclatura para se referir ao que seria esse universo do livro, né? Normalmente se fala da cadeia do livro. E quando se fala da cadeia do livro, vai se falar de elos dessa cadeia. Então se fala, por exemplo, da cadeia produtiva, que vai envolver as editoras, vai envolver as distribuidoras. Efetivamente, você vai ter as livrarias, né? Você vai ter a cadeia criativa, que são os autores, os ilustradores, né? Os tradutores também. Enfim. Você vai ter a cadeia mediadora, que envolve as bibliotecas, os professores, né? A academia, em algum momento, que aquele elo da cadeia que, de alguma forma, ajuda nessa mediação entre o leitor, que seria talvez o objetivo de tudo, de toda a política, é a formação do leitor, e a obra, o autor, etc.
quando a gente... Ontem, eu acho que a gente estava conversando sobre isso, de como, de alguma forma, não é que se há um mercado, mas a gente também é um mercado paralelo. A gente não é competidor, não sei quem foi que falou isso ontem, que não é uma competição com o mercado, porque, na verdade, a gente criou outro mercado, a gente criou outro espaço do nada. Né? Acho que foi o Gaudêncio que estava falando sobre isso. E, efetivamente, então, se a gente, na verdade, está dentro de uma lógica bem diferente, e a conversa que a gente teve mais cedo sinaliza para isso também, aquela coisa da lógica do mercado, às vezes é uma lógica que é muito mais de situação por situação, talvez não caiba também, quando a gente pensa no universo cartoneiro, pensar numa mesma lógica da cadeia do livro. E aí, enquanto a gente estava falando, e as provocações, por exemplo, que se fez com relação para que se faz esse evento, né? Eu estou só falando ali para ser gravado, né? Há uma exploração, de alguma forma, da presença de cada um desses, ou seja, esse evento ganhou mais dinheiro que nós ganhamos em 1 ano e meio. Né? Essas provocações são interessantes, mas a gente precisa talvez entender que nessa perspectiva da cadeia do livro, que é outra, talvez para a gente caiba muito mais, e aí, eu não sei se essa expressão já existe, mas eu estava pensando nela agora, talvez caiba muito mais uma lógica de ecossistema. A gente tem um ecossistema cartoneiro. E se a gente pensar numa lógica de um ecossistema cartoneiro, e aí o que você colocou é muito interessante, Gaudêncio, até que ponto um cartoneiro é quem faz livro cartoneiro? Por que Paloma não é cartoneira? Né? Por que Lucibel, Alex não são cartoneiros? Porque eles estão na academia? O papel deles é interessante. E vejam coisas interessantes. Ok, o evento recebeu mais do que muitos de nós arrecadou com venda de livros nos últimos 3 anos, 5 anos. Mas veja que coisa interessante. Todos esses debates que estão sendo feitos, todas as provocações que estão sendo feitas, toda essa reviravolta na cabeça de todos nós está sendo possível por conta desse evento. Se não houvesse esse evento, essas provocações não aconteceriam. Então, há um papel dentro desse ecossistema? Acho que sim. É um papel importante, é um papel mais ou menos importante do que o papel cotidiano? Não sei. Não sei. Porque eu acho que, outra vez aqui, como eu estava falando ontem, eu acho que o trabalho cotidiano de cada um de nós é igualmente importante e é essencial, porque sem ele, a gente não estaria aqui. Ao mesmo tempo, eu acho que talvez é complicado quando você cria uma certa ojeriza à academia. E eu digo isso porque eu, durante muito tempo, também tive essa mesma ojeriza. Eu passei, agora eu estou fazendo um doutorado, mas eu passei uns 10 anos afastado da academia justamente por conta dessa coisa das brigas de egos, das trincheiras. Cada um precisa construir uma trincheira de 1 metro quadrado daquele autor que ninguém chega, que ninguém toca, né? Porque é o meu espaço no departamento. Eu tinha um enjoo desse tipo de coisa, então eu me afastei, mas depois eu sublimei isso porque eu achava que era importante também estar lá para colocar em discussão essas coisas. Então, quando a gente talvez... E aí eu acho interessante colocar essa... Já percebeu que eu sou meio polêmico, né? Mas é porque eu acho que é importante, eu acho, entender que dentro de uma perspectiva de um ecossistema cartoneiro, a gente vai ter essas retroalimentações. A academia nos está explorando. Quando a gente, por exemplo, tem a possibilidade de, com uma parceria com a Córdoba, poder traduzir nossos livros, a gente está explorando a academia. Quando a gente tem a possibilidade de vir para cá, estabelecer novas redes, porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui, dentro dessa perspectiva do microencontro afetivo, nos cafés, na hora do almoço, na hora, né, da balada da noite, é onde a festa acontece, é onde o encontro acontece, na verdade, né? Por mais que a gente esteja gravando aqui, as coisas que não estão gravadas ali talvez sejam mais importantes, porque as conexões elas vão se construir efetivamente, eu acho, nesses microespaços de afetividade. Então, quando a gente sai daqui, por exemplo, vou revelar uma coisa aqui, viu, Gaudêncio? Eu não sei qual das coisas eu revelo, mas, por exemplo, a gente tinha um ruído que a gente teve por conta de uma questão anterior que ficou mal resolvida, né, entre a gente, por conta de... Ele pensou que eu tinha tido uma atitude e tal, e que a gente resolveu hoje de manhã. A gente chegou e disse, olha, eu tenho uma coisa para conversar com você ainda. Eu sei o que é.
Eu sei o que é. Isso ele disse depois de ter ido comigo, me acompanhado ontem no shopping center para comprar cuecas. Eu disse para ele que não revelasse, por favor, as cores das cuecas, nem os objetos que havia desenhado nessas cuecas. Ele disse que era um pacto, tal, mas veja o nível de confiança que eu tenho em Galdério agora. Ou seja, ele sabe minhas preferências de roupa íntima. Mas, passando para outra questão, veja, a gente conseguiu solucionar um passivo afetivo que a gente tinha num encontro como esses. Seria mesquinho da minha parte se eu achasse que isso é menos importante, por exemplo, do que o que os organizadores vão receber, eu vou embolsar com isso. Eu quero que eles sejam muito felizes, na verdade. Eu vou continuar sendo feliz, mas eu acho que o importante é, talvez, essa provocação, esse espaço de possibilidade dos microencontros afetivos, assim. Eu acho que dentro do ecossistema é preciso realmente reconhecer que a gente, no final das contas, é movido, sim, pelos nossos interesses, a gente é movido pelas nossas afetividades, e interesse não significa necessariamente interesse pecuniário, pode ser o interesse de afetividade, de construir uma relação, de construir uma amizade, de construir essas pontes. Né? E eu acho que, nessa perspectiva, lançando outra vez essa provocação e jogando no ar, eu acho que precisa se ter esse reconhecimento de que cada um tem um papel dentro desse ecossistema e que não precisa ser uma coisa tão linear, né? Elas vão se construindo realmente a partir dessas afetividades. Só para dizer que eu acho que em construir esse projeto de pesquisa, a gente realmente pensou muito em tentar, tipo, alcançar a gente pensou muito no nosso posicionamento, né? Tipo, eu, como homem, branco, cis, europeu, como que eu podia, tipo, atuar, tipo, dentro dessa esfera? Essa é uma linha de reflexividade de reflexão que acompanha todo momento do meu trabalho aqui no Brasil. E eu acho que quando você começa a pensar no seu posicionamento, eu acho que o posicionamento é uma coisa que todos nós pensamos, né? Tipo, qual é o nosso posicionamento? Tipo, por exemplo, só se você está trabalhando, tipo, com as crianças ali na Serra, você está ciente que você é de BH e, tipo, você vem de uma outra tipo de situação, mas você está criando aquela ponte. E aquele posicionamento, a questão de posicionamento, eu acho que é muito importante. E para nós, informou, tipo, uma tentativa, eu estresso a palavra tentativa, de horizontalidade, né, tipo, dentro desse projeto. A gente tentou, tipo, criar uma certa horizontalidade dentro do paradigma em que a gente já estamos, tipo, em vários sentidos, tipo, na exposição, o jeito que, sei lá, os livros estão disponíveis a ser manuseados, qualquer pessoa pode entrar, o jeito que o filme foi feito com Isa, né, porque Isa é a diretora do filme, né? Eu não sei se você concordaria necessariamente que o filme foi feito de um jeito oriental, mas a gente se acompanhou, a gente foi lá para organizar, para conversar, e tudo estava num processo de troca. Eu acho que a ideia, tipo, de uma coisa mais específica, a cartoneira, eu acho que esse encontro, tipo, aqui nesse espaço, possibilita algumas coisas. Eu acho que a ideia, tipo, das provocações, eu acho muito interessante, porque eu acho que dissonância é importante. É importante ter dissonância, mas tem uma teorista que eu gosto muito, que trabalhou bastante com o movimento de autoglobalização, e hoje em dia trabalha com Occupy, ela se chama Marianne Mackelberg, que ela diz que dissonância é importante quando acontece dentro de um espaço em que ela possa ser construtiva, né, em que a gente não está bloqueando esses fluxos de dissonância, mas deixando elas, tipo, se articular. E eu acho que essas dissonâncias podiam acontecer sem esse encontro, né? Tipo, publicados pela internet e publicados em textos, elas podiam circular. Mas eu acho que o que é o caráter especial, que é uma caráter, eu acho, muito cartoneira, que informou esse evento,
era o fato que essas críticas e dissonâncias podiam ser articuladas no jeito presencial, né, que a gente está junto, né, para articular essas dissonâncias, que eu acho que traz um caráter bem diferente do jeito que essa crítica está feita, porque está feita tipo face a face, e aí, sei lá, tem mais espaço para a palavra que você usou, eu acho muito tipo adequado, né, tipo o afeto, né, porque é possível também lançar crítica com afeto, né. Então, não sei, eu acho que só um comentário, né? Mas eu acho que dentro desse espaço, né, que a gente criou, eu acho que cabe muita coisa. E aquela pluralidade, eu acho muito, muito importante. Só isso. Bueno, ahora el español también. Bueno, así breve, rápido. Allí, para mí es muy importante la información, muy importante la información. Entonces, en México hay un comercial y al final dice, información que sana, ¿no? Así lo escuchan, ¿no? Información que cura. Y es cierto, es importante la información. Y es un trabajo de los investigadores que hacen, ¿no? Yo no puedo decir, cuando doy un taller, es que surge en Argentina porque la osa iba caminando y pateó un cartón y lo pintó, y la osa es la creadora de Olga Cartonera. Yo no puedo decir esa información porque es falsa, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la información. Y es lo que hacen los investigadores, que en mi caso yo agradezco, ¿no? Y agradezco que me hayan invitado para conocer de propia voz de Javier, de la osa, y ya no voy y decir la verdad, ¿no? De esta información, ¿no? Entonces, ese es un gran valor de importancia de los investigadores, ¿no? De recolectar esta información y también de que hagan estos encuentros para intercambio, las ideas, pero también conocer esta información que nos va a ayudar a transmitirla a donde vamos, ¿no? Entonces, pues por eso yo agradezco, pues obviamente, a Patrick, a Lucy, a Paloma, a todos ellos, ¿no? Y qué padre que se está haciendo eso, ¿no? Es un testimonio, un archivo histórico, un antecedente, pero también nos sirve para llevar eso, ¿no? O sea, llevar. Y pues bueno, ya para finalizar, hablando de información, ¿no? De transmitir información, escúchenos, La Rueda Cartonera tiene un programa de radio por internet para que lo apunten y nos escuchen. Es radiocartón.com. Martes, jueves y viernes hay programa y es importante que circule esa información, ¿no? Y también invitarlos porque nosotros hacemos nuestro encuentro todos los años durante la Feria del Libro Internacional de Guadalajara. Nosotros hacemos la alterna, la más divertida, la más desmadrosa, la más chida. Entonces, ahí los invitamos cada año. Este año va a ser del 23 de noviembre al 1 de diciembre. Entonces, durante la FIL, aprovechan que van a la FIL, pero luego se van a cotorrear, a bailar con nosotros y a disfrutar, ¿no? Entonces, esas son nuestras noches cartoneras, la francachela cartonera le llamamos. Pero sí es importante eso, ¿no? De convivir, de pasarnos información, porque es muy importante, y pues muchas veces se preocupa uno de que sea bien manipulada esa información, como dices, ¿no? Y bien hecha, ¿no? Y que sea real, y por eso la importancia, y agradecer a todos los que están, ¿no? Y a Paloma, que pues la admiro mucho, ¿no? La aprecio. ¿Quieres hablar, Fernando? ¿Puedo proponer una pregunta, aprovechando la red que tenemos aquí? No solamente, es cierto, la disonancia y la crítica es muy importante para el diálogo, para crecer. Siempre tenemos que estar cuestionándonos, cuestionando a otros constantemente, ¿no? Y entre esos cuestionamientos que he recibido, o que yo misma o con mis colegas hemos hecho, es esta situación de los acervos. No les voy a decir colección, porque colección puede significar otras cosas. Acervos en bibliotecas de libros cartoneros, ¿no? La falta de acervos diversos que existan en el sur, es decir, en América Latina, que es donde nace todo este movimiento, ¿no? Mark está diciendo que los fanzines son del norte, bueno, vinieron del norte hacia el sur, y los libros cartoneros están yendo del sur hacia el norte,
pues que se queden en el sur también, ¿no? Y que se queden de tal manera que sean acervos que todos podamos consultar. Ahora, ¿cómo hacer eso? Es una pregunta que les hago a todos, porque es una pregunta que no he terminado de encontrar una respuesta. Debería haber, así como está la colección de 2.500 libros cartoneros en Madison. Madison está lejísimos, ¿no? ¿Por qué no una en Sao Paulo? ¿Por qué no una en Curitiba? ¿Por qué no una, bueno, en Buenos Aires, en Santiago de Chile? Hasta el momento es la colección que existe en la Biblioteca Pública de Santiago, ¿no? Pero ¿cómo hacer eso? Bueno, pues crear alianzas, colaboraciones con los bibliotecarios, ¿no? Y ver la manera, no estoy diciendo yo, sino como bien decía Marc, algunas de estas iniciativas tienen que nacer o crearse y coordinarse desde las cartoneras mismas, ¿no? Porque ¿por qué debe de haber alguien diciéndoles qué tienen, cómo deben de hacerlo? A mí me encantaría ser parte de encontrar alguna propuesta, algo, pero creo que eso es algo muy, muy importante que a lo largo de todos estos años no existe todavía, ¿no? Excepto la de Santiago, ¿no? ¿Por qué no hacer así como está la de la Biblioteca de Santiago, que existe porque organizan cada año el encuentro de editoriales cartoneras y las editoriales dejan libros, ¿no? ¿Por qué no encontrar otras maneras de armar otros acervos en otras partes de América Latina? No, sí, directamente con esta cuestión de armar otros acervos, nosotros armamos como en el proyecto como varias colecciones en bibliotecas en Reino Unido y estamos orgullosos de eso, ¿no? De que se va a poder leer sus textos, sus libros y van a estar accesibles en esos espacios. Y uno podría pensar como bibliotecas allá, los bibliotecarios que van a ser británicos, que también van a ser hombres blancos y lo demás. Y no, o sea, muchos casos no es. O sea, por ejemplo, las colecciones latinoamericanos, la mayoría de los casos son mujeres latinoamericanas que están en el Reino Unido. Y bueno, ellos también están conscientes de estas contradicciones, de que por qué hay libros en Gran Bretaña y no hay en América Latina, ¿no? Entonces, o sea, y están conscientes también de cuestiones de coloniales, de decolonizar las instituciones, y vienen a nosotros también con ideas, ¿no? Por ejemplo, hace poco proponiendo a ver si no se podía usar fondos de adquisiciones para bibliotecas a la vez en Gran Bretaña y también en Latinoamérica, ¿no? Entonces, que todavía no se concretizó, pero es una idea que surge de ellos, ¿no? De ellas, y están buscando la manera de ver si se puede hacer, ¿no? Armar colecciones complementarias en América Latina. Y bueno, nada más que mencionar que es algo que estamos explorando en colaboración con ellas, ¿no? Solo quería agradecerte a Marc tus contribuciones. Y decir un poco que nosotros somos, bueno, yo soy profesora universitaria, mis colegas Alex y Patrick son investigadores. Vivimos un contexto también en Inglaterra súper cabrón en las universidades y yo no soy orgullosa de ser de mi universidad porque es un lugar horrible, es la verdad. Es mi universidad, lo siento porque está financiando parte del proyecto y gracias a ella estamos aquí. Esta parte se va a editar, ¿no? Pero sí, cada día yo estoy luchando en contra de mi propia universidad porque es una de las peores. No voy a nombrarla, nadie sabe de dónde estoy. Entonces, sí, y yo de hecho estaba en Brasil trabajando con amigos Lucia, María, Andrea, Mineia aquí en la cooperativa en marzo.
pero también yo estaba apoyando por internet una huelga general de las universidades que estaba pasando y fue muy, muy fuerte. Cortaron nuestras pensiones por medio. Y estamos perdiendo, como dijeron muchos, no se puede luchar en contra. Así que se encuentran otros espacios para proponer alternativas, ¿no? En mi caso, elegí seguir luchando dentro de una institución horriblemente neoliberal. No sé si voy a seguir. No sé si vale la pena, porque de verdad el nivel de estrés que todos vivimos dentro de estas instituciones para complacer a las autoridades, a los financiadores, a los jefes y también a nuestras propias éticas, que son nuestras creencias, que son las que nos aportaron a este proyecto, que nosotros luchamos años por conseguir el dinero, el mucho dinero que se necesita, no para pagar nuestros salarios, sino para pagar este tipo de cosas, porque los vuelos cuestan muchísimo dinero y me parece muy importante que la gente pueda juntarse, como dijeron todos, ¿no? Así que solo decir que nosotros vivimos cada día esta lucha y a lo mejor, Mark, hay que entender que nosotros no somos los malos acá, ¿no? Estamos bien de su lado. Así que a lo mejor en 2 años yo voy a hacerme cartonera, no sé, porque a lo mejor no aguanto más esta locura. Y a lo mejor no aguanto mi propio país porque estamos viviendo el Brexit, que es la peor cosa que ha pasado en la historia de mi país desde que nací. Pero tampoco quiero estar en Brasil. Así que no sé a dónde ir, no sé dónde ir. Así que sí, voy a terminar así, diciendo que estamos con ustedes aquí en presencia y luchando. Y Mariela presente. Eu queria fazer rápido comentário e dar uma informação. Então, agora vou fazer um pouco como Javier. Voy a hablar un poquito en español, ya que hablé las otras veces en portugués. Yo creo que ahí nosotros vamos a estar hablando hoy con la OSA, vamos a completar una historia de 15 años. Todavía no está escrita esa historia, pero la estamos haciendo y la estamos viviendo. Entonces, ¿cómo fue el tránsito de Eloísa para Sarita? ¿Cómo fue el viaje de Buenos Aires para Lima? Yo no sé. Tal vez Flavia tenga algunas informaciones que en otro momento se puedan fornecer, y cómo de Sarita pasa para Animita, y de cómo Animita va para Yerba Mala, y estamos hablando de dos desplazamientos espaciales y culturales, ¿no? Entonces, en algún momento se realiza, creo que en una ciudad llamada Wisconsin, por ahí, tal, un encuentro que se torna histórico y es una referencia para todos nosotros. Creo que se va a completar 10 años o algo así de ese evento. Y allá comenzaron, sobre todo en función también del interés particular de una persona mexicana interesada justamente en la construcción de esas redes. Entonces, por eso es que siempre consideré a Paloma una compañera de viaje, de aventuras y de sueños. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Después ocurren los encuentros en la Biblioteca de Santiago. Entonces, ya que estamos hablando de esas relaciones con lo institucional. Son 7 encuentros, creo que este año fue el 7º. El primero fue nacional y los otros, a partir del segundo que estuvimos con Dani, con Paloma, que nos encontramos por allá, ahí ya pasó a ser internacional. Entonces creo que este es el 5º o el 6º, no recuerdo bien, ¿no? El 5º encuentro este año. Sí, bueno, sí, bueno.
Y de esa manera vamos abriendo espacios. Entonces, eso se complementa con lo que voy a decir ahora, que es una información. En Salto, Uruguay, en la unidad 20, en la penitenciaria de Salto, se hizo un libro cartonero. Y como ando siempre atrás de los libros cartoneros, entré en contacto con la persona que había coordinado el proyecto, me informé de la historia, y esa persona hizo el libro cartonero porque nos conocía a todos nosotros, porque a través del Facebook iba recogiendo información. Entonces me hizo la propuesta de ir hasta Salto, vivo casi en la frontera con Uruguay, y fui a Salto a dar unos talleres en la cárcel, en la unidad 20. Eran talleres mixtos, que también fue una gran sorpresa para mí, encontrar mujeres y hombres detentos dentro del mismo espacio en una oficina cartonera. Después, como yo sabía que Alicia ya estaba viajando, entonces dejé más o menos todo organizado para que en el paso de Alicia por Salto también pudiera dar otro taller. Esto va a conducir a que justamente ayer y hoy tenemos otros compañeros cartoneros reunidos, que son los que han y hemos trabajado con personas privadas de libertad. Entonces, refiero todo esto porque me parece que es importante resaltar, claro que Uruguay, felizmente no es Brasil. Brasil en el sentido de lo que estamos viviendo a partir de la elección. Entonces, el Ministerio de Educación aceptó una propuesta hecha por nuestro compañero Cristian, de 4 nombres cartoneros de Bolivia, Sucre, y se está realizando el primer encuentro de editoras cartoneras que trabajamos con literatura carcelaria. Es importante, entonces, ayer la programación, ahí yo le comenté a Alex que me sentía dividido porque tenía que estar allá y tenía que estar aquí, bueno, pero como no tengo ese don de la ubicuidad, entonces, bueno, la programación de ayer era en la universidad, en un campus de la Universidad de la República, y hoy el encuentro de todo el día era en la unidad 20, entonces justamente, ¿no?, con la participación de los directores de la cárcel y con la participación de personas privadas de libertad, hombres y mujeres. Entonces diríamos que ese trabajo de hormiguita, de hormiga que vamos haciendo, vamos conquistando espacios y vamos abriendo espacios justamente para que esas voces que están ahí y que siempre fueron silenciadas se comiencem também a escuchar. Então, essa é a intervenção. Como uma pessoa de fora do movimento cartoneiro, mas que está trabalhando nesse projeto, acho que, como em qualquer ocasião, acho que as críticas são muito ricas, mas eu fiquei pensando sobre a ressonância, né, trazendo a Sueli Ronick de novo, e sobre o posicionamento, como o Alex colocou, né? Quando a gente sabe o nosso posicionamento, quando a gente reflete sobre o nosso posicionamento, a nossa prática ela vai acontecer a partir da ressonância, né? Ela pode acontecer a partir da ressonância e não da exploração. E então eu acho que quando a gente sabe o nosso posicionamento, ele pode ser um posicionamento mais privilegiado ou menos privilegiado. Ele pode ser um posicionamento mais traumatizado ou menos traumatizado, mas ele pode ter a sensibilidade de agir através da ressonância. Eu tenho certeza que as práticas cartoneiras não precisariam desse encontro, elas não precisam do dinheiro das universidades inglesas para acontecer e para ter potência, porque elas já têm essa potência, e elas vão continuar tendo formiguinhas, mas eu acredito que também existe a possibilidade de ressonâncias entre esses mundos diferentes, né? Que possam se encontrar e se afetar. Para mim, esse espaço foi um espaço de afetação, né? Então, só para dar uma contribuição. E aí eu acho que a gente pode tentar se organizar para fazer mais prática, né? Porque ficamos durante os dias ali, algumas pessoas iam ali na mesa, faziam um pouquinho, enquanto todo mundo estava conversando, e ficava nessa. E agora, de repente, tentar fazer uma prática bem coletiva e grande, né?
Eu vou arrumar um bolinho ali para a gente também comer e beber um café. Só mais uma coisa para continuar com o afeto. Eu queria também apresentar, muito brevemente, porque ela está gripada, tadinha, a Beatriz Lemos. A gente fez a exposição junto. E Beatriz, era um prazer trabalhar com você, realmente. Aprendi muito, muito, muito. E espaço é assim, né? Por conta do jeito que você articulou as suas ideias. Obrigado. Gente, eu tô super gripada, por isso eu não pude vir ontem, mas tentei, minha voz tá meio ruim, mas eu nem vou poder abraçar, nem poder confraternizar muito, vim só para dar um alô, para ver esse encontro bonito, estava acompanhando pelas fotos, e muito feliz com realmente poder estar todo mundo junto, e espero que vocês tenham gostado da exposição, foi um trabalho muito lindo, de quase 8 meses junto com o Alex, com o Pombo, uma equipe muito maravilhosa. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelas falas, pelo encontro bonito. Vamos na oficina, meus queridos. Tchau, tchau. Obrigada, gente.